Rafael. Esperar o pessoal chegar. Pode seguir, Rudy. Só tinha o Alexandre a mais e o Alexandre não volta. Né? E o Boscato? Tá aí já. Ok. Pronto. Então, nós temos... Tá gravando, Mafra? Sim, pode seguir. Ok. Então, nós temos que essa pressão que o coração tem que fazer para injetar sangue aumenta a força do coração. Aumenta a parede do coração. Só que a parede do coração aumenta para dentro e para fora. Quando aumenta para dentro, diminui o espaço interno. O que eu faço para não perder espaço interno do ventrículo esquerdo? Eu preciso relaxar essa musculatura. O coração, essa é uma importante informação, o coração não se expande do ponto de vista muscular. Ele expande porque relaxa. Então ele só contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta. Se eu não tenho competência de relaxamento, o meu coração fica batendo aqui, ó. Um volume de ejeção pequeno e uma frequência cardíaca muito elevada para dar conta da demanda. Tem um hormônio que faz com que esse coração não relaxe adequadamente. Esse hormônio se chama cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando nós estamos muito estressados, o músculo não consegue relaxar suficientemente. Portanto, estressar-se faz com que a sua frequência cardíaca seja mais elevada, por causa da adrenalina. E o ventrículo esquerdo tem menos competência de relaxar para mandar mais sangue, porque tem excesso de cortisol. Isso deveria levar você a pensar que o estresse gera muito cortisol, pouco relaxamento, pouca qualidade de frequência cardíaca. Mas vamos considerar que a sua pessoa tem uma vida possível sem tanto estresse assim. A maior parte das pessoas está ocupada, temos que cuidar um pouquinho, as pessoas estão usando estresse para tudo agora, estou estressado, não está muito ocupado. Estresse é um negócio um pouco mais complicado. O estresse geralmente gera doença. Por si só é uma doença. O que faz? Ele começa a bater e mandar sangue. Essa ideia de mandar sangue faz com que encontre um sistema circulatório que precisa estar pronto para receber essa pressão. Quem é esse próximo músculo que o coração vai encontrar? O músculo liso que faz artéria. Ora, se a minha artéria faz muita pressão, se a minha artéria, quando entra sangue, não relaxa a musculatura, como o ventrículo esquerdo não relaxava também, eu tenho uma pressão alta. Eu tenho uma hipertensão. Se esse músculo é rígido, ele não flexibiliza, ele não deixa a musculatura relaxar quando tem muita pressão. Faz o quê? Hipertensão. Como eu faço para treinar esse músculo? Simples, cara. Alterne treinos de força e treinos aeróbicos. Eu faço com que o meu músculo sofra pressão forte, isso faz com que ele sofra relaxamento forte. Pressão de contração forte, relaxamento forte, eu tenho um vaso que se dilata e se contrai com muito mais qualidade, impedindo assim a hipertensão arterial. Quando eu falo que trabalho com hipertensão arterial com o meu cliente, eu tenho que saber qual é o mecanismo da hipertensão. E por que eu consigo, enquanto personal trainer, justificar que é possível a partir do treinamento esportivo, ou melhor, do treinamento, e a partir de mudanças de estilo de vida, diminuir a quantidade excessiva de sal. É diferente de cortar o sal. Tomar bastante líquido, tomar fundamentalmente água. Bastante líquido pode ser cachaça, né? Bastante água. E ter lazer ativo. Lazer ativo não pode ser jogar bola no final de semana. Perdemos o radialista em Chapecó recentemente. Nós conseguimos trabalhar com que os músculos sofram pressão muito para mandar sangue, relaxem muito para trabalhar aeróbico. Sofram pressão, isso vai dando força para a minha artéria. Se dá força para a minha artéria, o que acontece? Ela fica mais espessa. Ou seja, está aqui uma artéria, essa parede aqui, ó, começa a ficar mais espessa porque ela começou a ficar mais forte. Se ela fica mais espessa, eu não consigo arrebentá-la tão facilmente. Se eu não consigo arrebentá-la tão facilmente, diminui a chance de infarto e do acidente vascular.
começamos a entender o mecanismo da hipertensão arterial e de como combater a hipertensão arterial. Se eu coloco muito sal na comida, o que acontece? O sangue começa a colocar muita água para diluir o sal que está no sangue. Aumenta o volume, numa artéria que está sob pressão, arrebenta. Se eu diminuo o sal, eu não tenho tanta concentração, não preciso jogar tanta água lá dentro. O sangue flui melhor dentro da artéria. E essa é a jogada B. Se eu trabalho força de músculo, que consequentemente dá força de coração, eu tenho como efeito colateral o trabalho de aumento da espessura de parede da artéria e aumento do vaso da luz da artéria. Consequentemente, um controle de pressão arterial melhor. Ô, Ruth, Oi. por isso que o trabalho em circuito, sempre que a gente, quando vê os testes, tem muito a ver com o que você está falando e o resultado. Exatamente, querida. Exatamente, querida. Exatamente. Agora, o que nós percebemos com a dermatografia? O que nós percebemos com a dermatografia é a responsabilidade também é ótimo, é verdade. A gente percebe muita responsabilidade. Mas a gente percebe muita responsividade. O que significa? O meu corpo responde melhor do ponto de vista cardiorrespiratório e responde melhor do ponto de hipertrofia quando eu trabalho com aquilo que minha máquina é mais eficiente. O que minha máquina é mais eficiente? A agilidade. Portanto, eu vou trabalhar a agilidade em velocidade e vou trabalhar a agilidade com força. Nesse sentido, eu consigo trabalhar força e consigo trabalhar o relaxamento dessa artéria. Isso é que faz com que minha artéria fique muito mais em condições de suportar a pressão. Trabalhar em circuito, Rose, é uma grande solução para as pessoas que podem trabalhar em circuito e têm condições de trabalhar em circuito. Há pessoas que são da força pura, sem coordenação ou com baixa coordenação, baixa agilidade. O que eu vou preferir? Eu vou iniciar os treinamentos dessa pessoa em exercícios muito marcadinhos. Eu vou pegar, vou deitar num banco sueco ou no chão, 2 halteres na minha mão, voador, peitoral. Opa! Isso não tem nenhum tipo de agilidade e exige baixíssima coordenação motora. Mas é o que esse cara vai responder melhor. A força. E depois eu posso fazer com esse mesmo cara, por exemplo, um outro trabalho com muito menos carga, só uma banda elástica, por exemplo. Agora aumenta um pouco a velocidade desse exercício aqui. O que eu consigo fazer com ele? Trabalhar com o músculo mais relaxado, a artéria mais relaxada, maior calibre, sem muita pressão de botar sangue. Trabalhou? Trabalhei, beleza. Agora trabalho um pouco de força nesse mesmo movimento. E nós não trabalhamos agilidade. Por quê? Porque ele não é responsivo à agilidade. Nesse caso, de exemplo, né? Certo. Mas depois eu vou trabalhar perna, depois eu vou trabalhar dorsal, depois eu vou trabalhar ombro. E eu consigo, num circuito, alterar intensidade e força. Frequência e força. E isso faz com que o meu coração bata firme e bata relaxado. Essa é a diferença. Você concorda comigo que quando esse cara para de fazer o exercício, ele tem um consumo energético muito maior. Porque vamos fazer de conta só de matemática. Se eu tenho um indivíduo que tem 100 mitocôndrias, que treinou para ganho de massa, e aumentou em 30% as suas mitocôndrias, e a mitocôndria é onde eu queimo glicogênio, onde eu coloco oxigênio para queimar glicogênio, aumentou 30% o meu consumo. Inclusive parado. Se eu tenho um Celta na sinaleira e se eu tenho um Opala na sinaleira, os dois estão fazendo a mesma coisa, ficar parado com o motor ligado. Quem está gastando mais gasolina? Definitivamente o Opala. Por quê? Porque tem mais câmaras de combustão. Quem é câmara de combustão no nosso corpo? Mitocôndria. Então, se eu aumento a massa muscular de uma pessoa, ela está queimando energia mais do que outras parado. Nesse sentido, vale a pena pensar que quem quer emagrecer também deveria fazer musculação. Durante muito tempo, nós, da educação física, pensamos de forma equivocada. E acreditamos que as pessoas fazendo um trabalho aeróbico emagreciam mais rápido. No curto prazo, pode ser. Pode ser que um dia de treinamento aeróbico eu queime mais calorias que um dia de treinamento anaeróbico.
45 minutos de treino. A longo prazo, o indivíduo que ganhou mais massa muscular vai gastar muito mais energia, vai emagrecer muito mais rápido do que quem fez o trabalho aeróbico. Por quê? Porque o trabalho aeróbico não exige tanto a produção de mitocôndria quanto a recuperação do músculo microlesionado. E aí nós vamos ter um entendimento de que exercício para músculo estriado aumenta a hipertrofia do músculo e aumenta o gasto energético. Verdade. Só que para que isso aconteça, eu preciso mandar mais sangue, com muito mais pressão, com muito mais força. Isso faz o quê? Que o meu coração bata muito mais forte. Ora, o coração que bate muito mais forte não pode encontrar pela frente artérias frágeis, senão vai romper. Portanto, eu treino um músculo liso. Isso volta a uma conversa nossa anterior lá da outra aula, que é o seguinte: se você hoje prescreve exercício para o seu cliente, objetivando que ele fique mais bonito, com desenho corporal mais interessante, ou simplesmente mais magro, parece que esses dias começam a ficar um pouco contados. O que vai nos fazer ganhar cada vez mais clientes é para que propósito eu estou me preparando fisicamente. Para jogar tênis no sábado, para fazer pedalada no domingo, para jogar bola com os amigos na quarta, para fazer o caminho de Santiago da Compostela final do ano com a minha família. Qual é o seu propósito? As pessoas que vão entrar na academia só para ficar fortinho ou só para emagrecer vão perder esse propósito e são as principais pessoas que desistem da sua academia. Porque são as pessoas que não têm um propósito além disso. Ok, eu fiquei magro. Para quê? Ah, para agradar os outros. Morreu. Eu fiquei fortinho. Para quê? Para ficar bem na selfie. Não vai dar vontade. Vai morrer já essa conversa. Eu preciso saber do meu cliente, essa é uma grande pergunta que você precisa fazer para o seu cliente. Qual é o seu propósito? O cara vai jogar bola, futebol de campo, fez dermatografia e eu vou trabalhar com esse cara para jogar futebol de campo. Qual é o seu propósito, cara? Eu quero ser o campeão da várzea aqui. Joia, tem propósito. Cara, eu quero ser o novo Messi. Joia, tem propósito. Não, a mãe mandou fazer aqui, vim aqui porque eu faço muita estripulia em casa e daí ela mandou aqui para eu gastar um pouco de energia. Esse cara vai sumir daí. Ele não tem propósito, o propósito da mãe dele. Ah, o meu pai acha que eu tenho talento, eu vou vir aqui, daí depois ele quer que eu faça um teste lá no Criciúma. Ele não tem propósito, quem tem propósito é o pai dele. E esse cara não vai aguentar o tranco. Por quê? Porque para você chegar no topo, cara, você precisa de propósito teu. Qual é o meu propósito? Por que eu estou fazendo academia? Por que eu estou pedalando desse jeito? Eu estou fazendo spinning para suar bastante, para gastar energia, porque o povo lá é legal, a gente se diverte, é muito rido, é muito sei lá. Não vai durar essa história. Não vai durar essa história. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem uma pergunta no chat aqui. No caso do hipertenso, é a pergunta do Kleber. No caso do hipertenso, para se dar foco no treinamento, seria interessante que fosse realizado o treinamento isolado em um dia ao invés do combinado? Exemplo, 3 dias de aeróbico e 3 dias de força numa semana de forma alternada? Excelente pergunta, Kleber. Pode sim, mas o que é mais consenso nas conversas, Kleber, que eu falo conversas entre os pesquisadores, que não... Você tem uma coisa que tem pouca publicação no mundo hoje, é como fazer a melhor prescrição possível. Todo mundo baseia-se numa ideia fisiológica e numa resposta fisiológica. Mas um sistema de treinamento que tem prova científica de que ele funciona e dá resultado, infelizmente a ciência não tem ainda. Certo? Mas eu quero te dizer o seguinte: treinar um dia de aeróbico e um dia de força, por exemplo, se nós fosse entender que força é puxar ferro, fazer musculação, parece interessante. Mas trabalhar partes daquilo que você quer no dia, priorizando naquele dia, o que você mais quer, cara? Eu mais quero é fazer o caminho Santiago de Compostela. Eu não preciso de tanta hipertrofia para o Santiago de Compostela. É até peso para carregar demais. Eu preciso de resistência aeróbica, pois então o seu foco é resistência aeróbica com alguma força para que sua coluna aguente o processo e para aguentar a mochila. Qual que é o seu propósito, cara? O meu propósito é jogar futebol de campo. O que eu quero treinar nesse cara? Eu quero treinar nesse cara velocidade. O meu propósito é pedalar de bicicleta. Eu tenho que treinar força e resistência para a força. Qual é a sua prioridade
dentro daquele seu propósito. Segundo algumas mentes que pensam aí também, uma delas nesse caso é o Estélio Dantas, e a gente pode conversar com ele ainda mais lá na frente, isso também, ele começou a pender um pouco para esse pensamento também. Qual é a sua prioridade? A minha prioridade é agilidade. Comece o treino com agilidade e depois as outras coisas. Aproveite o melhor do seu corpo para aquilo que você tem prioridade para treinar e depois as outras coisas. Então, qual é a sua prioridade no seu propósito? Certo? Leve sempre isso em consideração na hora de eleger a sequência do treino do indivíduo. Eu sou um cara pouco ágil, começa com agilidade. Eu sou um cara pouco flexível. Lembrando que cada vez que você treina flexibilidade no indivíduo, no mesmo dia você tira até mais ou menos 6% da força dele. Isso faz diferença. Então, eu acredito, Kleber, que se você tivesse que separar um treino, eu separaria um dia para flexibilidade, mas não para separar exercício aeróbico de exercício de força. Mesmo porque falar em treinamento de 6 dias por semana, você já começou a pegar um cara que treina bem, que treina forte. Já não é o bancário da Caixa Econômica, que você conhece bem, já não é, o cara que trabalha no açougue do supermercado, por exemplo. Já é um cara que tem um propósito um pouco maior. 6 vezes por semana é um cara que tem um propósito um pouco maior nesse processo. Minha recomendação: priorize no treino aquilo que o indivíduo tem como prioridade do seu propósito e depois divida o resto do treino para as outras coisas. Certo? E é aí que você começa a mesclar. Agora, qual é o papel da dermatografia nesse processo? É colaborar com o indivíduo frente à escolha do seu propósito. Rudy, eu quero participar da Maratona de Nova York. Cara, com essa tua condição aqui, nós vamos treinar muito, cara, mas você vai ser um finisher, talvez, se é que você não vai chegar lá lesionado. Você não tem nem velocidade, nem resistência para tanto, cara. Vamos tentar uma outra coisa aqui? Claro que você vai ter que descobrir as palavras para dizer isso para ele. Mas é mais ou menos por aí. Você precisa convencer o cara de que ele vai ter muito mais sucesso em conjunto, ou seja, se a gente quisesse usar uma expressão da fisiologia do exercício, você precisa ter muito mais uma preparação sistêmica, todo o seu sistema aguenta aquilo, ter uma consciência desse sistema, ou seja, dessa resposta sistêmica, para saber no que você poderia ou deveria investir o seu corpo. Aonde eu tenho que aplicar o meu corpo. Uma vez que dá esse convencimento para o indivíduo, ele se convence disso, você dá melhor resultado para ele, ele vê que diminui dor nas costas, dor no joelho, dor no ombro, dor no pescoço. Pá, Kleber, acho que você estava certo mesmo, cara. Agora eu me encontrei. O Lázaro, que é um nutricionista de Brasília, nosso cliente, nosso representante lá, ele tinha um cliente que ele fazia pedalagem. O cara pedalava muito. Joelho. E ele ia no nutricionista para ver suplemento para ele aguentar as pedalagens. O Lázaro fez a dermatografia dele e disse assim: cara, você não é da pedalagem, cara. Você é um cara extremamente coordenado, de baixíssima linha. Você é um cara que tem muito pouca linha e muito coordenado. Precisamos encontrar um esporte para você de muita coordenação, muita precisão e pouquíssima linha. E ele recomendou o cara a fazer arco e flecha. E esse cara mandou um depoimento pro Lázaro, que o Lázaro mandou pra ele: cara, me encontrei no meu esporte. Eu pedalava e sofria, era castigado, meu joelho, minha coluna, meu ombro, meu punho doía. Agora eu estou no arco e flecha, eu me concentro e eu faço preparação física, sabe para quê? Para não ficar oscilando na hora do tiro do arco e flecha. Eu faço a preparação física tão bem que eu consigo colocar toda a minha técnica sem que eu canse de segurar o arco alto, com deltoide forte, grande dorsal forte, peitoral forte e uma sustentação de perna forte. E eu faço exercício para fazer aquilo que eu faço melhor, arco e flecha. E eu achei esse depoimento genial, porque eu, para ser bem sincero, com a certa experiência que eu tenho em fisiologia do exercício, jamais recomendaria o cara fazer arco e flecha. Eu dizia, cara, você é muito coordenado, cara, e por pouco tempo vai fazer salto ornamental. Extremamente coordenado por muito pouco tempo.
Para você ver como você tem, na verdade, leques de opções, não é um esporte só. É um leque de opções que você tem dentro daquele perfil dermatoglífico do cara, você tem um conjunto de 8, 10 modalidades para colocar o cara. E aí vai entrar a cultura do cara, o que tem perto da casa dele para fazer, a afinidade dele com o técnico para aquilo. Mas é aquilo, ele é responsável para aquilo, pois então, vai para aquilo. Essa é a jogada. Te respondi, Kleber? Bom, vamos lá. Me diga depois aí, Kleber, se eu te respondi. Tudo bem? Prioridade nesse caso seria criar efeito hipotensor após 16 semanas, com sessões de 30 minutos diárias para que depois estivesse apto para definir qual é o seu próximo objetivo. Sim, mas entendida, a resposta foi ótima. Ok. Uma coisa interessante é o seguinte, olha, o exercício não reduz a pressão a longo prazo. Olha que essa resposta que nem dá mais ou menos do anabolizante de antes. Não desligue o vídeo agora, senão você não vai entender. O exercício não reduz a pressão. O exercício normaliza a pressão, porque se ele reduzisse a pressão, as pessoas que têm a pressão 12/8 não devem fazer exercício. Senão a pressão vai para 9/6. E as pessoas que têm 9/6 também não podem fazer exercício, senão vai para 6/2. Então, o exercício a longo prazo nos deixa normotensos. Se eu quero normalizar a pressão de um indivíduo, o que eu devo prescrever para o cara? Exercícios intercalados entre força e resistência para a condição cardiorrespiratória. Eu dou para o indivíduo força na artéria, consistência, espessura e dou capacidade de dilatação. Quanto mais dilata uma artéria, menos sofre pressão. Se eu meto pressão e a minha mangueira é de jardim, super pressão. Se eu meto a mesma pressão numa mangueira de combate a incêndio, ela dilata e não exerce tanta pressão assim. Eu preciso, então, ter uma mangueira dilatável e pouco rígida. Quem me dá isso? Exercícios combinados de força e resistência. Esta é a jogada. E aí nós começamos a entender que é possível treinar artérias. Quer uma parte mais legal ainda? O meu corpo responde a todo o sistema altamente vascularizado, completo de músculos e muito bem inervado. Qual é o segundo lugar do seu corpo que tem mais neurônios? Ou seja, qual é o lugar que tem mais neurônios do seu corpo depois do seu cérebro? Você sabe? Intestino, Rudy? Bingo! Qual é o maior conjunto de músculos lisos do seu corpo depois do sistema circulatório? Intestino. Qual é o sistema mais vascularizado do seu corpo depois do seu cérebro? Intestino. Pessoas que fazem exercício, tomam água e comem fibra, por que estão tomando lactopurga? Eu tenho como efeito rebote de todo esse exercício que nós estamos falando, o movimento adequado do seu intestino. Porque, lembrem lá no começo o que eu falei, que era a grande importância da hipertrofia? Água. Água, você é feito de água. Não precisa nem escutar Guilherme Arantes. A gente é feito de água, cara. Água. Não é só planeta água, deve ser corpo água. Nós somos o Aquaman, os Aquagel, os Aquahuman da vida. A gente é água. Água na essência. Então, para quem... Pena, Kleber, que você, pelo menos não vi você manifestando até agora, que a gente ir para a Inglaterra junto apresentar o seu trabalho lá. E com esse conjunto de aulas que a gente vai dar em Portugal, e o Alexandre e eu, ano passado, conhecemos uma grande cidade produtora de cortiças em Portugal, e isso nos faz lembrar uma coisa muito importante. Eu como muita fibra, Rudy, mas eu não vou no banheiro. Eu tenho dificuldade no banheiro, mesmo comendo muita salada, muita fibra. Eu como granola, eu como salada bastante, eu como fruta, eu como castanha. Eu não vou no banheiro direito. Senhores, desejo que um dia você vá para Portugal e conheça o país que mais produz rolha do mundo. E você precisa fazer associação.
Um monte de fibra sem água é uma rolha. A função da rolha é trancar, não é soltar. Cadê a água? Agora, eu quero fazer esse volume de fibra cheio de água sem mexer, faça exercício. Porque os seus músculos lisos todos do corpo respondem ao exercício. Por quê? Respondem ao sistema nervoso central, que responde a um processo supervascularizado, que responde enquanto músculo. Qual é a função do seu intestino? Absorver o máximo de nutrientes possível. A segunda função é empurrar para fora do seu corpo aquilo que você não tem mais o que absorver. Quem faz isso? Músculo. Que pena, Kleber, que você não vai, cara. Sinto muito. Essas coisas acontecem. O Alexandre também está numa correria e não vai poder ir com a gente. Eu vou sozinho essa vez aí. Mas tenho certeza que a nossa missão o ano que vem vai ser bem grande. Vamos fazer 30 dias da Europa lá com muito gosto. Esse ano vamos fazer 30 dias da Europa com 18 eventos. Uau! Mais que um evento a cada 2 dias. Isso é espetacular. Então, senhoras e senhores, nós estamos entendendo a função do exercício para todos os músculos do corpo. Como que eu gero hipertrofia? Gerando microlesão, colocando para dentro desse músculo proteínas para recuperar a microlesão, aumentando a quantidade dos outros nutrientes dentro desse músculo para dar condição dessa microlesão sobreviver, gerando a produção de uma mitocôndria para poder gerar energia para o músculo, ou seja, aumentando a capacidade de usina de força desse músculo, e colocando água lá dentro para diluir essa sopa, senão vai ficar uma sopa muito grossa, muito salgada. Coloca água aí dentro. Hipertrofia é o nome disso. Eu não posso parar de estimular esse músculo, porque o músculo tem uma condição de apoptose, e eu não reservo nada. Eu vou eliminar isso e vou perder. O nome disso é recuperação. Se eu continuar não fazendo nada, eu vou ter uma atrofia muscular. Mas, se quando eu estiver tirando o excesso de plasma desse músculo, porque não precisa, cara, eu estava precisando de nutriente, mas não é tanto, calma assim. Drena um pouco do plasma. Estímulo de novo. Então, eu passei de 1 para 3, quando eu estou no 2, estimulo de novo, vou para 4, quando eu estou no 3, estimulo de novo, vou para 5, o nome disso é ganho. Adaptação ao exercício. Eu não devo me recuperar completamente, eu devo me adaptar. Nesse processo todo, eu tenho que mandar nutriente, mandar oxigênio para esse músculo. Quem faz isso? O coração. Portanto, a resposta é ganho de volume e ganho de força no meu coração, que bate cada vez mais forte, cada vez mais volumoso para dar conta do serviço. Só que ele precisa de um canal de transporte disso, que a gente chama sistema circulatório, que é feito todinho de músculo liso, que sofre influência da pressão e da força. Consequentemente, ele consegue trabalhar muito bem com o relaxamento da artéria e com a espessura da artéria. Isso diminui a ruptura, portanto, os acidentes vasculares diminuem. Portanto, eu tenho um controle maior de pressão arterial. Quando o coração fizer muita pressão, o que minha artéria faz? Relaxa. Se relaxa, diminui a pressão na parede. Normalização da pressão arterial. Como consequência disso, todos os outros músculos lisos que sofrem influência do sistema nervoso central, que sofrem influência da vascularização, geram músculos com muito mais qualidade. Veja o intestino, veja a bexiga e assim por diante. Vale mais uma última consideração aqui, já que nós estamos indo para o final aqui, já que já fechamos a nossa hora de bate-papo, até para não ficar cansativo e vocês ficarem aí me assistindo para dizer, não vou sair, senão fica o último, sai o Rudica falando sozinho, que vai ficar chato, eu vou ficar para dar uma moral. Tá super interessante. Nesse sentido, vale uma coisa muito interessante. Rose, você me parece que ainda mais que os outros membros desse grupo, a não ser que tem outra colega mulher aqui, Mafra, eu não estou vendo a lista de todo mundo que está aqui. Não, Rudi, não tem não, só a Rose. Então, Rose, mais do que os outros, mas também para os outros, porque mulheres conversam melhor com mulheres nessa hora. Rose, prepare-se para uma coisa muito legal e uma revolução que vai acontecer, já começou a acontecer e vai começar a acontecer fortemente nas academias, E se você quiser, eu tenho a professora para te indicar leitura e treinamento. E para os outros professores também, só que para trabalhar mais com homens. Pena que homens não se dedicam muito a esse treinamento. As mulheres se dedicam mais, mas querem muito mais ter esse treinamento com mulheres. Isto é sociológico, não é uma questão sexista. Certo. Nós vamos começar a falar cada vez mais sobre treinamento de assoalho pélvico.
E isso vai virar uma grande febre nas academias. Anota, Mafra, para depois os caras dizerem, não, olha, tem uma novidade agora. Não, o Rudy já falou lá em... Lembra de 2019? Em 29 de 3, o Rudy falava isso. Treinamento de assoalho pélvico. Por quê? Ninguém levanta a mão, nem abre o microfone, não precisa não. Quem de nós dessa sala aqui, depois que faz xixi, por mais que se seque, por mais que balance, por mais que faça o que tem que fazer, por vezes não senta numa cadeira e sente uma última gotinha escorrendo. Ou que está andando e sente uma última... Ela não tinha que sair. Isso é frouxidão de assoalho pélvico. Que a gente treina bíceps, dorsal, deltoide, antebraço, mas quem de nós aqui treina assoalho pélvico? A incontinência urinária se dá para assoalho pélvico. Todo mundo acha que tem incontinência urinária quem usa fralda. Não, quem goteja xixi durante o dia tem frouxidão de assoalho pélvico. E isso é muito legal. Quantas velhinhas você já ouviu falar, não, a tia Neide tem bexiga caída. Assoalho pélvico. Parto, assoalho pélvico. Orgasmo feminino, assoalho pélvico. Assoalho pélvico. Vai se falar muito disso ainda. E, para ser sincero, Mafra, quem sabe a gente consiga, num futuro em breve, anota aí, Mafra, uma aula sobre treinamento de assoalho pélvico com a professora Cristina Salar Andreu. Tenho certeza que ela faria uma live para nós de 1 hora sobre treinamento de assoalho pélvico. Ela é uma grande parceira, é uma espanhola da Universidade Cardenal Herrera, vice-presidente da Associação Ibero-Americana de Desportos Aquáticos, e o grande mote dela é assoalho pélvico. Para quem quiser procurar, por favor, procure na internet Cristina Salar Andreu e coloca lá assoalho pélvico em espanhol, solo pélvico. E você vai ver um monstro falando sobre um treinamento que quase ninguém dá foco no treinamento. E é uma coisa super importante. E quando as pessoas começam a treinar assoalho pélvico, meu Deus, eu nunca tinha trabalhado isso. Rudy, você está travado. Bloquearam ele. Pois é. Enquanto ele não vem, eu não sei se vocês trabalham com isso. Ele estava falando sobre o assoalho pélvico. Eu trabalho dentro da própria musculação durante os treinamentos, bastante exercício que trabalha um pouco do core, mas principalmente em decúbito dorsal, que usava muito na localizada também. Peraí que eu caí aí. Caiu? Caí. Alguém me derrubou. Eu estava comentando com eles que lá dentro do meu trabalho, eu costumo encaixar quase sempre, em aula não, encaixar o trabalho do core, mas mais em decúbito dorsal. Então, pense bem sobre treinamento de assoalho pélvico e uma coisa chamada treinamento negativo. Não é abdômen negativo, não. É treinamento com pressão negativa. Treinamento de pressão negativa para assoalho pélvico. Mafra, vamos tentar organizar para setembro, outubro, uma aula dessa aqui com a Cristina Salar Andreu, falando sobre o que é assoalho pélvico, treinamento de assoalho pélvico. Ok. Tenho certeza que ela fará isso pela Salus e pela dermatografia de bom gosto. Tive o prazer de hospedar ela na minha casa um tempo aqui, e ela é de uma gentileza e de um papo fantástico. Ela veio dar aulas de assoalho pélvico no ESC, ela pagou as passagens aéreas dela, hospedagem, alimentação, pelo prazer de divulgar isso, porque ela não consegue imaginar que as mulheres não tenham acesso a treinamento de assoalho pélvico e sofram tanto com a falta de controle de urina e a falta de qualidade de orgasmo, por exemplo. E ela trabalha com isso. Ela é espetacular. Certeza que ela faria uma aula excelente para a gente. Agendado, Rudy. Setembro, outubro. Entendemos um pouco de como acontece a hipertrofia, que relação é essa de hipertrofia com o músculo estriado,
como isso pode gerar treinamento de músculo do coração, por que o coração treina, que temos como consequência a qualificação dos músculos lisos, fundamentalmente da artéria, que é um músculo liso treinável, e do intestino, que é um músculo liso treinável. Claro que nós não íamos hoje aqui fazer uma dissecação sobre treinamento de hipertrofia, mas entender que isso é possível, que isso funciona de efeito rebote e que isso gera efetivamente qualidade de vida nos indivíduos. Uma das propostas da dermatologia é transformar a vida das pessoas para melhor. Se eu tenho qual é o melhor treinamento e como essa pessoa é mais responsiva, o nome disso é individualidade biológica, eu tenho como consequência a qualificação do treino, o treino mais adequado para aquela pessoa ter os mesmos resultados. Quais são os resultados? Hipertrofia muscular, qualidade de batimento cardíaco e artérias muito mais resistentes e normotensas. Consequentemente, os outros músculos lisos entram no rebote. Perfeito. Pode ser isso por hoje, Mafra? Fantástico, Rudy. Essa aula é épica. Obrigado. Isso que me falta uma coisa que eu adoro, cara. Quadro. Professores, eu ainda sou do professor do quadro. São desenhos horríveis, mas no fundo eles entendem. A benevolência dos alunos é tão boa que eles conseguem ver um músculo lá no quadro, um neurônio no quadro. Mas por pura bondade deles, porque eu desenho muito mal. Mas é isso aí. Mafra, muito obrigado por ter organizado a aula. Muito obrigado aos que estiveram aqui. Desejo que muitos do nosso grupo possam acessar a gravação, que eu acredito que você vai, como as outras vezes, disponibilizar. Uhum. Não sei, Mafra, para ser bem sincero contigo, se a gente consegue antes de embarcar mais uma aula, mas eu faria com gosto. Nós temos aí semana que vem a live com o Flávio Dotto, lá pelo Flávio Dotto, onde todos nós estamos convidados também, pelo Instagram. Então vamos acompanhar. Quem puder, segue o Flávio Dotto no Instagram e você vai ter aí a informação do dia. Nós vamos fazer uma live com ele. E ele não me passou o tema ainda, mas tenho certeza que Flávio Dotto vai propor um tema do qual eu consiga me enquadrar e consiga falar com certa qualidade. Estimados, muito obrigado, Carlinhos, por suas palavras. São elas que dão combustível para a gente continuar aí. Obrigado mesmo, cara. Sim, né? A gente também trabalha pelo capital, porque isso paga o nosso supermercado. Mas essa troca de experiências aqui é o pagamento mais gostoso que tem nesse processo todo, né? Sem dúvida. A gente é apaixonado pelo que faz, e quando você percebe que no outro lado da tela, mas a gente está junto nessa barca,